Olá, bem-vindo ao canal do JA. Hoje eu vou ensinar vocês a calcular o volume do líquido num tonel barril ou barril quando ele está deitado, que nem aqui a foto. Serão em duas partes. A primeira é uma forma mais pragmática, a segunda eu farei num segundo vídeo, que é sobre integral tripla. Espero que vocês se inscrevam no canal, difundam o canal para ajudar a gente. E também eu peço para aqueles que por um acaso venham usar esses dados aqui, essas informações, que pensem, isso é uma sugestão, tá? Em ajudar pessoas em asilo, assistência social para crianças, né? Ou então as pessoas que estão passando necessidade lá no Rio Grande do Sul, ou então leve livros nas bibliotecas de matemática, né? Para difundir a matemática. Lembrando que isso daqui foi uma sugestão de um inscrito no canal, uma pessoa inscrita no canal, então nós estamos respondendo. A primeira forma de fazer é uma simples, é como se vocês fizessem, tá aqui o barril deitado, você pega um balde que tem suas medidas aqui definidas, preenche esse balde com um certo valor, coloca dentro do tonel, mede com uma haste, como se fosse a medida de um motor, com a haste lá, que vocês vão ver o óleo do motor. E daí você faz uma tabela, volume, altura do líquido, e daí você tem isso daí. Qual é o problema dessa questão, dessa medida? É que se você tiver vários barris, e você com diferentes volumes, você tem que fazer um por um, e isso daí deve dar um trabalho enorme. Segunda forma é transformar, entre aspas, né, a ideia desse um tonel em uma ideia de um cilindro. Então nós temos aqui o raio menor, que nada mais é do que metade do tampo, o raio maior, que é feito pela medida de um perímetro. Você pega uma volta com fita métrica do barril e tem a formulação do perímetro, que é 2πr, onde aqui o raio maior. Então, o raio maior será o perímetro dividido por 2,3 vezes 3,14. Então, você tem aqui o raio maior também. Aí, quando você tem esse valor, essa ideia da transformação desse tonel num, num volume de um cilindro deitado, então você tranquilamente consegue fazer as contas, já que está explicado aqui nessa referência 4, que é do canal, sobre como fazer as contas em altura de líquido num cilindro deitado. Então, é considerar a altura do tonel igual ao comprimento e o raio maior como raio médio quadrático, que nós vamos explicar aqui. Para o cálculo do raio médio do tonel quadrático, nós usamos a referência 1. Infelizmente não tinha nome, mas eu achei que ao ler era bem interessante. Eu fiz depois, no final vocês vão ver que eu acabo fazendo uma comparação e é bem interessante. Então, o raio médio quadrático ele usa a fórmula da raiz quadrada do volume cheio do tonel dividido por 2πh. Então está aqui a formulação, é 2 vezes o raio maior mais o raio menor sobre 3. Aí você encontra o raio médio quadrático, RMQ. Então esse RMQ seria 367 milímetros. Se fosse pela média aritmética, teria sido 362. A terceira fórmula é usar o volume padronizado, né? Há uma fórmula padronizada onde V igual a 0,605 vezes x elevado ao cubo, onde x é a medida do ponto A, que é aqui no tampo, até a ponto embaixo do lado, numa das posições finais do tampo. Então, no caso aqui, ó, dá para ver bem a medida, e é interna, não é a medida por fora,
porque aqui tem embaulamento, né? Abaulamento, então você não é essa medida AC aqui, mas é a medida interna de A até C. Isso dá o X. Aqui no caso eu fiz eu vi na internet uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2019, onde ele pede valor de X, sabendo essas informações aqui, que o Y é igual a 0,7 metros, o Z é igual a 0,5 e a altura é igual a 1,6. Então, ele usa Pitágoras. A única diferença da prática que o pessoal da alfândega usa é que você põe aqui a régua, você já sabe o X. E nesse caso aqui ele está pedindo o X. Então ele vai usar Pitágoras. E vocês vão ver como é que faz esse cálculo no próximo slide, mas eu quero lembrar vocês que é bom dar uma olhada aqui também nessa referência das fórmulas de tonéis na Wikipedia, e aqui é a história do Kepler, né? Ele é interessante que ele faz e lá por volta do Renascimento, né? Ele consegue fazer as três leis de Kepler, que é mostrando de um sistema que sai do sistema antropocêntrico, que é a Terra como centro, e passa a ser o heliocêntrico, o Sol é o centro de todos os planetas, né? E daí ele mostra isso, e ele é o especialista em elipse. Então, ele tem um casamento, o pessoal trazem lá diversos barris e falam que tem um certo volume, né, para ele. Então ele, como é um especialista em elipse, ele começa a desconfiar, né, porque ele sabe algumas coisas que nesse site aqui mostra bem a diferença conforme o largura, altura. Então ele faz todo um estudo e apresenta aí. Por isso que tem um Kepler nessa história toda. Mas vamos lá. Então, a formulação para encontrar o valor de x, você tem h sobre 2, você precisa saber que é o cateto oposto, né? O x é a hipotenusa, você precisa saber, o cateto oposto depende do ângulo, né? Mas aqui nós não estamos colocando ângulo. Então, cateto adjacente, vamos supor que o ângulo seja um ângulo alfa aqui. Então, o valor de A é o valor de Z mais uma parcelinha que está para chegar até formar a perpendicular em 90 graus a partir do diâmetro maior, né, que é esse y. Então, só que o diâmetro maior ele tem duas parcelinhas aqui e aqui. Então, nós só queremos essa parte direita aqui. Então, nós sabemos que é y menos e sobre 2. Daí, usando Pitágoras, você encontra o valor de x. Aqui eu encontrei 204, vocês vão e conferem. Eu fiz também, eu encontrei na internet um volume de um fabricante, então tem os diversos volumes e eu acabei fazendo as contas para raio médio quadrático, usando a fórmula do cilindro, né? Só que para a barriga cheia, né? Então é 3,14 raio médio quadrático ao quadrado vezes a altura da barriga. Isso daqui dá um valor assim, volume cheio, volume do fabricante esse. E aqui você tem a variação. Vejam que quando o volume é menor tem a maior variação. Quando os volumes são 150, 225, 300 litros, a variação com o fabricante é bem baixa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu também fiz com a raio médio, de média aritmética, e vejam que os valores de 100, 225 e 300 são semelhantes ao raio médio quadrado, mas quando passa por 150, tem uma diferença de 9% entre um e o outro. Então veja que no de 150 tem 5% o volume com raio médio quadrático maior, e quando é com o 150 com a média aritmética, você tem 4% abaixo. Essa é a variação. Então, eu acabei fazendo também um gráfico, né, para mostrar que é uma linear. Então, vocês têm
pode usar uma extrapolação, pode buscar outros valores de volumes do fabricante versus teórico, né? E daí você pode até fazer mais alguns estudos com o ângulo, né, dessa equação da reta, descobrir a equação da reta, aí fica por conta de vocês. E aqui está as referências bibliográficas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de ver mais para frente a parte 2 que eu vou mandar logo que eu puder concluir a integral tripla para fazer o cálculo de volume, que daí é bem mais preciso. Obrigado, pessoal.